E sabe um dos maiores ensinos de Yeshua, que ele fala sobre esse conceito de transformar a vida do homem de dentro para fora, de fazer com que o homem seja cheio do Espírito e faça com que Deus habite novamente nele? Foi durante a festa dos tabernáculos. Yeshua, durante a festa dos tabernáculos lá em Jerusalém, ele dá um ensino totalmente voltado para isso que nós estamos vendo aqui. Talvez um dos maiores e mais importantes ensinos da vida dele em Israel, naquele período, foi na festa dos tabernáculos. Então, se você quiser, você pode abrir aí a sua Bíblia em João capítulo 7, deixe aí marcado em João 7, que eu quero explicar uma coisa para você. Pessoal, Sucot, tabernáculos, 7 dias de festa. O último dia era chamado de, veja aqui, o último dia, Hoshaná Rabá. Essa é uma expressão em aramaico. Hoshaná Rabá, a grande salvação. O último dia de Sucot é chamado de a grande salvação. E o ensino que Yeshua dá, revolucionário, se dá no dia de Hoshaná Rabá, no último dia de tabernáculos. E é isso que vai contar um pouco, Yohanan, João, vai contar um pouco desse ensino. Mas deixa eu explicar para você antes, como que o judeu vê esse dia de Hoshaná Rabá, que é o 7º dia de Sucot. Rosh Hashanah marca o dia do juízo. Yom Kippur, 10 dias depois, marca o dia do veredito. Sukkot, na concepção judaica, tabernáculos, é a confirmação do veredito. Então é um dia de juízo para o judeu. Também é um dia de juízo, mas ao mesmo tempo que é um dia de juízo, é um dia de alegria. Por quê? Porque quem celebra é quem já foi julgado justo. Ele já passou pelo juízo, ele vai agora receber em tabernáculo o quê? A recompensa, o resultado, o veredito. Então, Hoshaná Rabá é o dia desse juízo. E, nesse dia, pessoal, tinha uma tradição muito importante lá em Israel. Hoje em dia eles fazem coisinhas que lembram isso aí, mas ninguém gosta de falar sobre o assunto. Por quê? Porque Yeshua deu esse ensino lá em Israel, nesse dia de Hoshaná Rabá. Deixa eu explicar para você. Nos dias de Sucot, o povo todo de Israel estava lá em Jerusalém. E eram feitas oferendas a Deus. E os judeus se alegravam com os ramos, não é? Com o lulav. E o que acontecia? Uma vez por dia, o sumo sacerdote dava uma volta ao redor do altar no templo, cantando e louvando a Deus com orações do Halel, do Salmo 113 a 118. Mas no último dia, no Hoshaná Rabá, era diferente. Agora, antes de dar a volta no altar, o sumo sacerdote saía lá do Monte Moriá do templo, ia descendo a Jerusalém, cidade de Davi, até a fonte, saía pela porta das águas, e lá na fonte ele coletava numa bacia de prata água da fonte. E o povo ia atrás com os ramos de palmeiras, clamando a Deus, louvando a Deus. O sacerdote subia em procissão até o templo novamente, o povo seguindo, o povo louvando atrás. Olha aqui, ó, tem uma representação para você aqui, ó. Olha aqui os sacerdotes descendo, aqui os levitas, tá vendo? Com as espécies nas mãos, ó. Olha lá, ó, tocando a trombeta, anunciando. Então eles desciam até a fonte de Siloé, coletavam a água e subiam em procissão, em cântico, ao templo novamente. Essa foto aqui, isso aqui é foto à direita, existe até hoje. Olha lá a fonte de Siloé, está lá até hoje.
Então o sacerdote nos dias do templo pegava essa água, subia novamente, e quando chegava no templo, pessoal, era festa, era uma festa geral na cidade. O povo gritando, o povo louvando, o povo alegre, agitando o lulav, as palmeiras, cantando a Deus, louvando a Deus. Aí o sumo sacerdote ia até o altar, ele subia ali as escadas, os levitas tocando a trombeta, olha só, o povo rejubilando. E lá no altar, com aquela bacia de água, ele dava 7 voltas ao redor do altar, e ele derramava aquela água no altar, e nesse momento, por isso que a tabernáculo é chamada também de festa da água, porque nesse momento o judeu clamava não só pela água, pela chuva, porque é a época que tem que chover lá em Israel. Então o sacerdote orava por chuva, mas a água verdadeira que eles estavam clamando ali não era água H2O. Eles clamavam pela Maim Haim, água viva. Sabe por que eu sei? Porque quando o sacerdote estava ali derramando aquela água, todo o povo, inclusive ele, cantavam o Salmo 118. Em especial, o verso 25. Salmo 118. Olha a cena. Veja, imagina na sua cabeça a cena. Eles cantavam em hebraico: Hoshiana, Ana Adonai, Hoshiana, Ana. Diga, Ana Adonai, Hoshiana, Ana. Senhor, salva-nos, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. As águas que estavam sendo clamadas ali não era água material, eram águas da salvação. E todos os anos Israel fazia aquilo. E tem uma coisa que talvez você não saiba. Na festa de Sukkot, é a festa que celebra a presença de Deus no meio do povo, não é? Tabernáculo celebra Deus habitando no meio do povo. Só que na concepção judaica, o eterno de Israel habitar no meio do povo é uma coisa um pouco difícil de acontecer. Por quê? Porque o eterno é santo. E ele fala com Moisés lá no capítulo 34 de Êxodo: você não pode, homem nenhum pode ver minha glória e sobreviver. Então, qual que é o conceito judaico? Deus tem que ter um representante que manifeste sua glória plenamente, com a autoridade dada por esse Deus eterno. E esse representante absoluto de Deus, entre o homem, pode ser uma forma de Deus com os homens. Se ele representa Deus em plenitude, se ele vem com o poder de Deus para tal, e ele estando entre os homens, ele pode o quê? Ser uma imagem de Deus com o povo. Como é que era um dos nomes de Yeshua? Immanuel, Deus conosco. É uma forma da divindade de Deus, de um nível que você consegue sobreviver e admirá-la ao mesmo tempo. Não vou entrar nisso aqui porque isso é um pouco profundo, mas quero dizer o seguinte: na concepção judaica, Sukkot é a festa que celebra Deus habitando no meio do povo. Como? Através do Messias. O judeu sabe disso. O judeu sabe que Deus só vai habitar plenamente conosco no seu reino quando o Messias vier. Então, na festa de Sukkot, no Hoshana Rabbah, o que se cantava? Ah, meu irmão, se cantava nessas voltas aí, provavelmente na última, se cantava assim, ó: Kol mevaser, Kol mevaser veomer. A voz do que anuncia. Mevaser vem de evangelho, boas novas. A voz do que anuncia as boas novas. A voz do que anuncia as boas novas. Anuncia e diz. Fazendo uma referência lá a Isaías 52, não é isso?
quão formosos são os pés do que mevaceiro, do que anuncia boas novas, o evangelho sobre os montes, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, o Messias também tem essa função, ele vem anunciar boas novas. Então, olha só, na procissão, na última volta, o povo, o sacerdote derramando a água, o povo gritando, Senhor salva-nos, Senhor prospera-nos, todo Israel olhando ali o altar. E na última volta o sacerdote proclama, a voz do que anuncia, a voz do que anuncia, anuncia e diz. O que acontece nessa hora? João capítulo 7. E nós encerraremos com esse texto. Tudo que eu disse aqui é para contextualizar João capítulo 7, para que você entenda a importância desse evento para Israel e para o mundo. Veja aqui. Olha o verso 2. Ora, a festa dos judeus, chamada tabernáculo, estava próxima. Não vou ler tudo não, porque não dá tempo, deixa eu te explicar. Yeshua estava lá na Galileia, chegou a época de tabernáculos, o que os discípulos fizeram? Vai para Jerusalém, porque todo Israel vai estar lá, e é uma festa das mais importantes. E tudo que você tem feito aqui, faz lá, porque se você fizer lá, todo Israel vai saber o que você está fazendo, e vai reconhecer o seu poder e a sua identidade. E Yeshua fala, olha, eu não vou ainda não, porque o meu tempo não chegou. Vocês vão na frente. E aí quando os discípulos partem, descem para Jerusalém, ou sobem na verdade, o que acontece? Yeshua vai atrás, só que ele vai em oculto, ele vai em segredo. E aí ele chega lá em Jerusalém, e ele começa a ensinar, no templo, e Israel todo está lá, e ele começa a ensinar, e ele está ensinando, e ele está ensinando, e ele está ensinando, e ele está testemunhando. E aí, olha o verso 37. E aí, no último dia da festa, que é o Rosh Hashanah Rabbah, provavelmente quando o sacerdote estava voltando com aquela água, derramando aquela água, clamando o Salmo 118, e clamando em alta voz, a voz do que anuncia as boas novas, a voz daquele que anuncia as boas novas, diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Yeshua e proclamou, aqui ele gritou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, a referência, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Pessoal, Yeshua, fora do contexto judaico do seu povo, vira um ET. Porque o pessoal lê isso aqui, no último dia, o grande dia, Jesus chegou lá e falou, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem diz a Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. A pessoa que lê isso aqui e não tem um contexto judaico, não entende o que o povo de Jesus fazia, vai ficar o quê? Vai ter 10% daquilo que o texto significa. Não vai entender que tinha procissão com a água. Não vai entender que naquele momento todo mundo estava, o sacerdote jogando a água no altar. Não vai entender que eles estavam clamando, Senhor salva-nos, que eles estavam clamando por água viva. Não vai entender que o sacerdote proclamava, a voz do que anuncia, diz, fala. Nesse momento, Yeshua aparece na multidão e brada. Se alguém tem sede, beba de mim. Porque quem crê em mim, como diz a referência, a Escritura, não é só essa aguinha viva aí que vocês vão ter, não. Do seu interior vão fluir rios dessa água viva que vocês estão clamando.
E a água viva é um simbolismo da salvação de Deus. Bem, que escritura é essa? Que entender que escritura é fundamental para você cumprir o que ele está dizendo aqui. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de salvação, rios de água viva. Que escritura? Quem crê em mim, como diz a escritura, aí é uma referência. Que escritura que está falando como crer em Deus? Como crer no seu Messias? Mais um problema de você não entender que a Bíblia é um livro judaico, principalmente o Novo Testamento. Não entenda Yeshua como um fundador do cristianismo, sem vínculo com Israel. Você dará com os burros na água. Yeshua é judeu, veio como rei de Israel. Atuou, ensinou, pregou e curou dentro de um contexto no meio ao seu povo. Você não entende isso? Você vai entender parte daquilo que Yeshua pode fazer por você, daquilo que ele é. A escritura a qual Jesus e Yeshua se refere, era a escritura que está ligada ao Salmo 118, que é repetida por Isaías, no capítulo 12. Isaías repete as palavras de Davi do Salmo 118, e ele diz o seguinte, olha aqui, ó, eu vou pôr para você aqui, leia aqui, Isaías capítulo 12, verso 1, essa é a referência que Yeshua está dizendo, veja, orarás naquele dia, graças te dou, Adonai, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis então que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque Adonai é a minha força e o meu cântico, e ele então se torna a minha. E se você confia em Deus e o tem e manifesta os seus atos ao mundo dessa forma aqui, então você com alegria tirareis água das fontes do seu interior fluirão rios de água viva, que é um simbolismo da palavra salvação. Então você que crê em Deus dessa forma, que vive em Deus dessa forma, e na verdade, só através de Yeshua que alguém pode ter esse tipo de relacionamento com Deus, você, com alegria, vai tirar água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças a Adonai, invocai o seu nome. Veja aqui os requisitos. Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Essa é a missão do servo de Deus. Tornar manifesto através da vida dele os feitos de Deus. Relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores a Adonai, porque fez grandes coisas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel dentro de ti. Concluindo, Yeshua está fazendo referência ao Salmo 118, a Isaías 12, explicando o seguinte: quem crer nele, como anunciado pelo profeta, tendo Deus como a sua força, tendo Deus como o seu cântico, anunciando e manifestando os feitos de Adonai, porque Deus nos fez para que nós dessemos frutos. Nós fomos salvos para que você andasse em boas obras. Aquele que não dá fruto, não é útil para Yeshua. Então aí vem no ensino de Sucoto. O conceito grego de crer que você herda, lendo o Novo Testamento sem o contexto judaico, pode prejudicar a sua vida. Porque você lê isso aqui, vai, quem crê em mim, então crê é acreditar.
Se você interpretar o crer do judeu como acreditar, mentalizar, isso não vai ter utilização, vantagem nenhuma na sua vida. Quando o judeu fala crer, ele não está dizendo apenas acreditar. Não é uma percepção intelectual, não é uma conclusão do intelecto. O crer para o judeu é aquilo que Abacuque apregoa e que Lutero entendeu, o pouco que ele entendeu já ajudou, mas não entendeu quase nada. Abacuque diz: o justo viverá pela... e o que é fé? Crença. Não, fé no hebraico é emuná, fidelidade. O justo vive através da sua fidelidade, manifestando os feitos de Deus entre os homens. Sim, é importante entender que Ele existe. Mas mais importante do que acreditar que Ele existe é o quê? É andar no seu caminho. É andar em obediência. O crer para o judeu é acreditar e obedecer. Por isso que Yeshua várias vezes tenta ensinar ao seu povo: aquele que me ama é aquele que tem e guarda os meus mandamentos. Quem diz que me ama, que acredita em mim, mas não faz, não guarda as minhas ordens, mente. Aquele que diz que crê em Deus, eu creio em Jesus, mas não manifesta as obras de Deus, essa crença é morta. Mateus, isso é grave. Não, foi o irmão de Yeshua, Tiago, que disse isso. A fé sem obras é morta. Crença não salva ninguém. O crer e o andar na presença de Deus redime o homem. E sabe por quê? Porque Yeshua, Ele é aquele que te qualifica a crer e andar nos caminhos de Deus. Porque Ele escreve a lei no seu coração. Tira da pedra e escreve no seu coração. E às vezes seu coração é de pedra também. Então Ele tem que fazer ali uma fusão e tornar ele mole de novo para escrever a lei no seu coração, para que aí então você obedeça da maneira correta. É o que eu digo, eu não obedeço a Deus, não guardo os mandamentos como judeu, ou mesmo se eu não fosse, para ser salvo. Eu guardo os mandamentos de Deus porque eu sou salvo. E o grande ensino de Yeshua em Sukkot é esse: o homem deve crer em Yeshua, como a Escritura relata, tendo no Messias nosso cântico, tendo nele a nossa força, tendo ele como Deus conosco. O Pai lhe deu autoridade para que ele representasse o Pai plenamente a nós. O apóstolo Paulo declara: nele Yeshua habita corporalmente a plenitude da divindade de Deus. Essa é a função do Messias no judaísmo: representar Deus aos homens. Então nós temos que ter essa obra de Yeshua, ela é importantíssima, para que você possa resplandecer a luz de Deus, e assim como o povo lá no deserto, você também pode ser morada do Deus Altíssimo. O Deus Criador dos céus e da terra não habita em prédios feitos por homens, mas Ele habita no seu coração. Um coração remido, um coração dedicado e rendido a Ele, Ele adora. Olha só, se cremos em Yeshua, como diz a Escritura, do nosso interior fluirão, não é uma bacia de água viva não, rios de água viva, rios da salvação. Se cremos em Yeshua, como diz a Escritura, reproduziremos hoje nas nossas vidas um status, veja aqui, ainda maior do que o Êxodo. Você pode ter na sua vida manifestações da glória de Deus, diariamente. Você pode ter através de Yeshua, ser morada do Deus Altíssimo. Ele pode fazer morada em você. Ele será a sua força, Ele será a sua alegria. Você vai aprender a depender totalmente dEle. E você, meu amigo, o mais importante, vai se tornar
Se do seu interior fluem rios de salvação, então você vai se tornar fonte de salvação também para muitos outros. Você vai falar da salvação de Deus para muitos outros. Você vai influenciar a entrarem na salvação de Deus muitas outras pessoas. Por quê? Porque você resplandece a luz de Deus. Amém? E eu termino desejando a todos os que estão assistindo, você que esteve presente aqui nesse momento, o quê? Hag, Sukkot, Sameach, feliz festa de Sukkot, que é o tempo da nossa alegria. Hag Sameach, feliz festa e Shabbat Shalom.